Olá, queridos amigos. Espero que todos vocês estejam bem. Que Deus abençoe suas vidas com amor, alegria e paz. Oro para que seus dias brilhem como o sol, que os fardos se tornem leves e que todos os seus sonhos se realizem. Como a nossa última história tocou o seu coração, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Eu realmente valorizo cada palavra que vocês escrevem. Ultimamente, percebi uma queda nas visualizações. Então, se essas histórias já trouxeram algum consolo para você, convide alguém especial para fazer parte da nossa família. Vocês não são apenas inscritos, são parte do meu coração. A sua presença aqui significa tudo para mim. Vamos continuar juntos nesta jornada. Era tarde da noite. As luzes da cidade de Londres se espalhavam pelo chão como galáxias cintilantes refletidas nas janelas de vidro da imponente Torre Whitmore. No último andar, dentro de um escritório elegante, Oliver Whitmore permanecia em silêncio, segurando um copo de uísque âmbar. Seu olhar, fixo nas ruas iluminadas, parecia preso ao presente, mas sua mente vagava no passado. Apenas alguns anos antes, sua vida fora uma sequência impecável de conquistas. Tudo parecia perfeito: sucesso, prestígio, estabilidade. Vindo de uma família amorosa, Oliver sempre acreditara que o amor era a coisa mais bela e duradoura do mundo. Ele amou de verdade, com pureza, sem reservas. Mas Isabela destruiu tudo isso. Ele jamais esqueceria aquele dia, o momento em que entrou no apartamento que dividiam e a viu nos braços de outro homem. Não era qualquer homem. Era seu maior rival nos negócios. Cada palavra doce, cada jura de amor, tudo havia sido calculado. Isabela o usara como uma ponte para o poder. A partir dali, algo dentro dele morreu. Amar passou a ser um luxo que ele não podia mais se permitir. Amor? Não. Aquilo era um jogo, um risco, e Oliver havia perdido demais. Desde então, sua vida passou a ser guiada pela lógica, fria, implacável. Nada de sentimentos, apenas números, contratos e estratégias. Mas o mundo cintilante da elite não permite que feridas fiquem escondidas por muito tempo. E então veio a aposta. O grande baile no Hotel Ritz reuniu os rostos mais influentes e ricos da cidade. Música, luxo, taças erguidas. Mas Oliver estava alheio a tudo isso. Sua postura era firme, contida. Ele não se divertia com festas. Via nelas apenas oportunidades de expandir seus negócios. Ao seu lado, Michael Donovan, seu amigo de longa data da universidade, deu um gole em sua bebida e sorriu com ar provocador. Vai passar a noite inteira com essa cara fechada, Alex. Devia aprender a aproveitar a vida um pouco. Oliver girou o uísque no copo, sua voz profunda e indiferente. Eu aproveito do meu jeito. Michael ergueu uma sobrancelha, os olhos brilhando com uma malícia familiar. Ele indicou discretamente o final do salão, onde um grupo de mulheres jovens conversava animadamente. Entre elas, uma se destacava. Cabelos castanhos caindo em ondas perfeitas, olhos azuis intensos que brilhavam como tempestades sob os lustres de cristal. Evelyn Carter. Michael pronunciou o nome com lentidão, observando a reação de Oliver com atenção. Ela é o caos da alta sociedade, a selvagem das festas. Os tabloides a adoram. Oliver lançou um breve olhar em sua direção, mas seu rosto permanecia inexpressivo. E daí? Michael sorriu. O jogo estava apenas começando. Um sorriso astuto surgiu no rosto de Michael. Aposto que você não consegue transformá-la numa dama perfeita em 3 meses. Oliver pousou seu copo, um leve sorriso se formando no canto dos lábios. E se eu conseguir? 2 milhões de dólares, respondeu Michael com frieza, seu olhar desafiador. Oliver sabia que estava entrando num jogo perigoso, mas uma parte dele se sentia atraída por esse desafio. Para ele, Evelyn não passava de uma peça no tabuleiro, um simples movimento dentro de um plano maior. Se vencesse, provaria que não havia nada, nem ninguém,
que estivesse fora do seu controle. Fechado, disse Oliver, selando uma aposta que mudaria sua vida de formas que jamais poderia imaginar. Do outro lado do salão, Evelyn Carter observava tudo em silêncio. Ela conhecia bem aqueles olhares julgadores, os sussurros maliciosos. Como filha única de uma família prestigiada, havia construído uma fama de rebelde imbatível. Festas intermináveis, compras extravagantes, corridas insanas com carros de luxo. Mas por trás daquele espetáculo havia dor. Desde a morte de sua mãe, Evelyn vivia isolada numa mansão fria, com um pai indiferente e uma madrasta manipuladora. Eles nunca a amaram de verdade. Apenas a viam como uma ferramenta para aumentar sua fortuna. Agora, seu pai queria forçá-la a se casar com um homem 2 vezes mais velho. Por puro interesse financeiro. Ela precisava fugir. E quando os olhos de Oliver cruzaram os dela naquela noite, Evelyn viu ali uma oportunidade, talvez a única. Casar-se com Oliver, mesmo sem amor, poderia ser sua salvação. Uma semana depois, no luxuoso penthouse de Oliver, Evelyn estava sentada à sua frente. Entre eles, um contrato de casamento meticulosamente detalhado. 3 meses, disse ela, arqueando a sobrancelha com provocação. E o que eu ganho com isso? Uma quantia suficiente para que você nunca mais precise depender de ninguém, respondeu Oliver, firme, a voz sem traço de emoção. Evelyn sorriu de lado. Então temos um acordo, ela assinou. E enquanto Oliver observava sua assinatura elegante se formar no papel, soube. O verdadeiro jogo havia começado. Naquela noite, o lendário Hotel Imperial, conhecido por abrigar os eventos mais luxuosos de Londres, brilhava como nunca. Flores brancas decoravam cada canto do salão. Lustres de cristal resplandeciam sobre os convidados. Violinos preenchiam o ar com melodias suaves. Às longas mesas decoradas com elegância, os membros da elite londrina trocavam olhares curiosos e cheios de especulação. O casamento de Oliver Whitmore, o jovem herdeiro milionário do império imobiliário Whitmore, com Evelyn Carter, a infame socialite rebelde das colunas de fofoca, era o assunto do momento. Mesmo sem trocas de carinho, todos sabiam. Aquilo não era um conto de fadas, era um contrato, um arranjo. Oliver estava firme no altar, impecável em seu smoking preto, sua expressão impassível, seus olhos fixos na mulher que caminhava lentamente na sua direção. Evelyn, em um deslumbrante vestido sereia assinado por um dos estilistas mais renomados do mundo, parecia uma visão irreal. Mas seus olhos denunciavam uma tristeza profunda que nem as luzes mais brilhantes conseguiam esconder. Ali estava ela, a mesma mulher que protagonizara incontáveis escândalos, agora caminhando rumo a um casamento que nenhum dos dois realmente queria. Entre os convidados, os cochichos se espalhavam como fogo. Ela não passa de um enfeite ao lado dele. Isso aí é casamento arranjado, com certeza. Quem é que acredita que eles se amam? Mas ninguém ali sabia que aquela cerimônia era apenas o primeiro ato de uma história marcada por jogos perigosos, corações feridos e um destino que escapava ao controle de ambos. Evelyn ouviu os murmúrios. Eles sussurravam como punhais no ar, mas ela permaneceu indiferente. Enquanto caminhava pelo corredor coberto de flores brancas, o olhar firme à frente, tudo em que conseguia pensar era escapar do casamento que seu pai e sua madrasta haviam imposto. Um casamento com outro homem, mais velho, mais cruel. Oliver era sua única saída. Mesmo que soubesse que ele só estava se casando com ela por causa de uma aposta fútil, vazia, sem valor. Quando seus olhares se cruzaram, ambos viram a mesma verdade. Aquilo não era amor. Era um acordo, um contrato. Uma transação sem alma. A voz do celebrante ecoou pelo salão com solenidade. Você, Oliver Whitmore, aceita esta mulher como sua esposa? Oliver mal hesitou. Aceito.
E você, senhorita Carter, aceita este homem como seu esposo? Um leve sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Evelyn. Seu tom foi cortante, cheio de uma calma gélida. Aceito. Não houve beijo, nenhum toque carinhoso, nenhuma emoção. Oliver deslizou o anel de diamante no dedo de Evelyn com a precisão de quem apenas cumpria uma formalidade, e não de alguém fazendo uma promessa eterna. A recepção começou. Os salões do hotel vibravam com música e conversas. Oliver mergulhou imediatamente em diálogos estratégicos com investidores e sócios, deixando Evelyn sozinha, cercada por rostos desconhecidos e olhares afiados como lâminas. Ela segurava uma taça de champanhe, tomando goles lentos enquanto sorria de forma educada, ensaiada, a cada vez que alguém a observava, como se fosse uma vitrine de joalheria. Ela sabia. Era apenas uma peça, um troféu, um experimento de Oliver, a mulher rebelde que ele tentaria moldar em algo perfeito, só para provar que podia. E para ele, aquilo não passava de mais um jogo, mais uma vitória a conquistar. Horas depois, ao fim da longa celebração, os dois chegaram à mansão Whitmore, um palácio imponente às margens do rio Tâmisa, com suas luzes douradas refletindo na água como lembranças partidas ao meio. Ao entrarem na suíte nupcial, Evelyn analisou o espaço cuidadosamente decorado. Rosas brancas, velas aromáticas, cortinas de seda esvoaçantes, tudo criado para seduzir, para fingir romance. Mas ela só sentia oco, um vazio cortante. Parou junto à janela, observando o brilho infinito da cidade. Vestia um robe de seda branco, e seus ombros delicados brilhavam sob a luz suave, como se pudessem desaparecer ao menor toque. Atrás dela, Oliver afrouxou a gravata, os olhos seguindo cada movimento seu com uma curiosidade silenciosa e algo mais, algo que ele mesmo não soube nomear. Por fim, quebrou o silêncio. Sua voz era grave e carregava uma intensidade possessiva. Vamos começar a representar nossos papéis de marido e mulher? Evelyn se virou devagar. Seu olhar cortante encontrou o dele com firmeza. Um sorriso frio se formou em seus lábios, sem afeto, sem calor. Esse papel dura 3 meses, não é? Respondeu ela, com desdém, a voz desafiadora. Oliver sorriu de lado, dando passos lentos e calculados em sua direção. Sua mão tocou de leve o rosto dela, sentindo a maciez da pele e a frieza por trás daquela aparência perfeita. Ele achava que sabia com quem estava lidando. Pensava estar prestes a domar uma socialite inconsequente, uma mulher acostumada a luxo e caprichos, mas à medida que se aproximava, percebeu que havia algo muito mais perigoso ali, algo que escapava completamente ao seu controle. Evelyn deu um passo para trás instintivamente. Seus olhos brilharam, uma mistura de desafio e algo mais, zombaria. Acho que você me entendeu mal, disse ela suavemente. Sua voz era calma, mas havia nela uma força que fez Oliver parar, o senho levemente franzido em um raro momento de curiosidade genuína. Então, me surpreenda, murmurou ele, intrigado. Evelyn manteve o olhar fixo no dele, sem medo, sem hesitação. O azul profundo de seus olhos parecia atravessar as defesas dele como uma lâmina afiada. Que tipo de mulher você pensa que eu sou, Oliver? Uma mimada? Uma conquista fácil? As palavras cortaram mais fundo do que ele estava preparado. Por um segundo, Oliver ficou sem resposta, mas mascarou a surpresa com habilidade. Evelyn deu outro passo para trás, aumentando a distância cuidadosamente. Mesmo assim, o leve tremor de dor que passou por seus olhos não passou despercebido por ele. Eu nunca pertenci a ninguém, e não sou tão fácil quanto você pensa. Foi como um soco. As palavras dela perfuraram a imagem que Oliver havia construído. Suas mãos, que desfaziam lentamente os botões dos punhos da camisa, pararam no ar. Ela ainda era virgem. A revelação caiu como uma bomba, quebrando tudo o que ele pensava saber sobre ela.
A mulher associada a festas caóticas, boatos escandalosos, aparições ousadas nas colunas sociais. Não era o que ele havia imaginado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Oliver a observava em silêncio, e Evelyn sentiu o momento certo para avançar. Seus lábios se curvaram num sorriso irônico, carregado de sarcasmo. Decepcionado, Oliver permaneceu mudo. Mas havia algo em seu olhar. Uma tensão crescente, uma mistura de frustração e confusão. Ele a havia julgado mal, e a constatação o irritava profundamente. Achei que você fosse mais esperto que isso, ela continuou, a voz embebida de mágoa disfarçada sob um verniz de frieza. Os lábios dele se contraíram. Uma raiva silenciosa crescia dentro dele. Não contra ela, mas contra si mesmo. Não estava acostumado a errar, e menos ainda a ser desafiado. Ele deu um passo atrás, o tom da sua voz agora mais baixo, mais pensativo. Então, por que aceitou se casar comigo? Evelyn cruzou os braços, o olhar carregado de ironia e cansaço. Porque eu precisava fugir da vida que meu pai e minha madrasta estavam forçando sobre mim. Ela fez uma pausa. O brilho em seus olhos agora era sombrio. Você não era a escolha perfeita, mas ao menos não era tão terrível quanto o homem que eles escolheram para mim. Oliver sentiu um incômodo estranho. Um desconforto que queimava. Nunca havia se visto como a melhor alternativa disponível. Nunca fora o plano B de ninguém. Seu orgulho doeu. A sala ficou em silêncio. As palavras trocadas entre eles ainda pairavam no ar, pesadas, cheias de camadas que nenhum dos dois ousava desfazer. Evelyn permaneceu parada por um longo tempo. Então, lentamente, virou-se de costas. Seus ombros tremiam levemente, mas sua postura se manteve ereta, digna, como uma rainha ferida que se recusa a mostrar fraqueza. E deixou Oliver ali, sozinho, cercado por pensamentos que não sabia como conter. Ele a observou enquanto ela se afastava. Pela primeira vez, sentiu que havia perdido o controle de algo que julgava dominar desde o início. Evelyn não era um jogo simples, não era uma peça de vitrine. Ela era algo que nem ele, com toda a sua frieza e arrogância, sabia como lidar. Ela era um mistério, um desafio que ele não havia previsto, e isso a tornava ainda mais perigosa para ele. Oliver expirou profundamente, apoiando-se contra a fria parede de mármore. Seus olhos escuros fixaram-se no teto, perdidos em pensamentos. A noite de núpcias não havia sido nada do que ele esperava. Ao invés de uma vitória fácil, ele se viu à beira de um tabuleiro complexo. E Evelyn, longe de ser um simples peão, se revelava uma rainha poderosa, estrategicamente colocada para desafiar cada um de seus movimentos. Enquanto isso, Evelyn fitava as luzes cintilantes da cidade, silenciosamente fazendo uma promessa a si mesma. Ninguém, nem mesmo Oliver Whitmore, teria o poder de ditar sua vida tão facilmente. Logo após o casamento, a mansão Whitmore, uma propriedade magnífica às margens do Tâmisa, tornou-se seu novo lar. A arquitetura clássica, as paredes imponentes decoradas com pinturas a óleo de valor incalculável, os corredores intermináveis e silenciosos. Tudo era impecável demais. Perfeito demais. Evelyn sentia como se estivesse presa em uma gaiola de ouro. Linda, sim, mas ainda assim, uma prisão. Tudo funcionava como uma máquina programada. Refeições servidas com precisão, o chá da tarde pontualmente às 5, os empregados trabalhando em silêncio absoluto. E no centro de tudo isso estava Oliver. Ele não precisava levantar a voz. Um único olhar gelado era suficiente para que todos o obedecessem. Mas Evelyn sempre detestou regras. E esse casamento não seria diferente. Ela continuava estampando os tabloides com suas noitadas, suas compras extravagantes e suas corridas perigosas pelas ruas de Londres em seu carro esportivo. Ignorava, deliberadamente, os olhares congelantes de Oliver à distância. Provocava-o,
testava seus limites. Mas ele nunca reagia. Era disciplinado demais, frio demais. Toda vez que Evelyn chegava em casa embriagada ou envolvida em mais um escândalo, Oliver simplesmente se recolhia à biblioteca, lia as manchetes ousadas e dobrava o jornal com silêncio absoluto. Era esse silêncio que mais a atormentava. Mas sob aquela superfície de frieza, Oliver começava a perceber algo diferente na mulher que chamavam de rebelde. Havia camadas ali, segredos, verdades escondidas. Certa noite, ao passear pela casa, ele a viu, por acaso, na cozinha, discretamente entregando um maço de dinheiro à governanta. "É para a mensalidade do seu filho este ano", disse Evelyn, num tom gentil, quase tímido. "Por favor, não diga a ninguém que fui eu." A mulher a olhou com os olhos marejados de gratidão. Evelyn apenas sorriu com simplicidade e se afastou como se não tivesse feito nada demais. Oliver, escondido atrás da porta, assistiu a tudo em silêncio. Em outra ocasião, ele a surpreendeu conversando com o mordomo sobre a doação de dezenas de casacos e sapatos para um orfanato. Tudo feito em nome de uma amiga anônima. Evelyn nunca buscava reconhecimento. Nunca pedia aplausos. Apenas fazia o que precisava ser feito, em silêncio, como se ajudar fosse parte de sua essência. Mas o que mais surpreendeu Oliver aconteceu certa noite. Ele viu o carro dela estacionar discretamente num bairro decadente na zona sul da cidade. Ela não entrou em nenhum bar de luxo. Não havia ali festa, nem um evento da alta sociedade. Em vez disso, ela saiu do carro em silêncio, carregando sacolas cheias de alimentos e cobertores. Sob a fraca luz dos postes, começou a distribuí-los entre os sem-teto que se abrigavam nas calçadas. Ajoelhou-se diante deles, ouvindo suas histórias com atenção, os olhos azuis profundos refletindo uma empatia genuína, uma ternura rara e verdadeira. De longe, Oliver observava tudo em silêncio. Algo dentro dele se moveu. A imagem que sempre teve de Evelyn, a socialite egoísta, mimada, superficial, começava a ruir. Havia camadas nela que ele nunca imaginou. Camadas de bondade, de compaixão silenciosa que ela nunca fez questão de mostrar ao mundo. E aos poucos, a curiosidade de Oliver foi se transformando em algo diferente. Algo que ele ainda não conseguia definir. Começou a notá-la mais, a reparar nos pequenos detalhes que antes ignorava. Evelyn, aquela mulher que ele pensava ser apenas uma peça decorativa em uma aposta sem valor, agora era um mistério do qual ele não conseguia desviar os olhos. As noites na mansão começaram a mudar. Os jantares, antes silenciosos e tensos, passaram a ser preenchidos por conversas curtas e depois cada vez mais frequentes. Oliver, por vezes, a encontrava sentada junto à janela, desenhando cenas da cidade iluminada pela noite. Às vezes, ele se sentava ao lado dela, sem dizer uma palavra. E naquele silêncio compartilhado, não havia mais hostilidade, não havia barreiras, apenas uma compreensão silenciosa que nenhum dos dois sabia explicar. Evelyn também notou a mudança. O olhar de Oliver já não era mais de frieza ou julgamento. Havia algo novo ali, algo mais suave, mais verdadeiro. Sua atenção já não parecia uma obrigação. Era genuína, como se ele, enfim, estivesse começando a enxergá-la de verdade. Mas Evelyn manteve suas defesas erguidas. Tinha medo de acreditar que aquilo fosse real, que esse casamento fosse mais do que um jogo, mais do que uma fuga. Certa noite, ao cruzarem o corredor da biblioteca, Oliver finalmente quebrou o silêncio que ainda pairava entre eles. "Por que você faz todas essas coisas sem contar a ninguém?" perguntou ele com a voz baixa, quase hesitante. Evelyn parou, fechando calmamente o livro que segurava. Um leve sorriso, quase divertido, surgiu em seus lábios. "Porque eu não preciso de reconhecimento", respondeu com simplicidade. "Ajudar os outros me faz sentir que eu não sou completamente inútil." Oliver a observou em silêncio,
Por um longo momento, algo estranho se agitava em seu peito. Pela primeira vez, ele enxergava Evelyn não como a mulher leviana e impulsiva que os jornais descreviam. Ela era muito mais, tinha profundidade, tinha feridas, tinha uma solidão tão bem escondida que quase ninguém percebia. E, acima de tudo, ela era diferente de tudo e todos que ele já conhecera. Em algum ponto do caminho, Oliver percebeu que Evelyn havia deixado de ser um desafio a ser vencido. Ela se tornara um enigma que ele queria entender. Uma mulher cujo verdadeiro fascínio não estava na beleza exterior, mas na alma intensa, caótica e profundamente humana que habitava dentro dela. E foi aí que ele entendeu. Talvez o casamento deles não fosse tão simples quanto parecia. Aquele contrato, que antes não passava de um acordo frio, começou a mudar, de formas sutis, tão sutis que nenhum dos dois percebeu no início. Oliver passou a buscá-la com o olhar. Percebeu que a presença de Evelyn não trazia apenas escândalos, ela trazia vida. Antes dela, a mansão não era mais do que uma estrutura grandiosa e vazia. Agora, o som das risadas, das discussões ocasionais, até mesmo dos olhares desafiadores dela, fazia tudo pulsar. Evelyn também começou a enxergar Oliver de outro modo. Ele não era tão frio, tão cruel quanto pensava. Apesar da distância que ainda mantinha, havia algo nos olhos dele, uma preocupação discreta, um cuidado silencioso, e isso ela não conseguia ignorar. Quando ela se viu cercada por uma multidão de jornalistas, todos lançando perguntas cruéis como lâminas afiadas, Oliver apareceu. Sem dizer uma palavra, tomou sua mão com firmeza e a conduziu para longe daquele caos. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. Um gesto de proteção. Um gesto que Evelyn jamais esqueceria. Aos poucos, as noites na mansão também começaram a mudar. O que antes eram apenas trocas formais e educadas transformou-se em conversas sinceras, carregadas de lembranças. Evelyn contou a Oliver sobre sua mãe, uma mulher doce e amorosa que falecera quando ela ainda era criança, deixando-a à mercê de um pai indiferente e de uma madrasta obcecada por riqueza. Pela primeira vez, Oliver também abriu as portas do seu passado. Revelou a dor que ainda carregava da traição de Isabela. Um amor que parecia perfeito, até ser quebrado sem piedade. Evelyn viu a sombra de tristeza nos olhos dele e entendeu. Por trás daquele homem, aparentemente imperturbável, havia um coração que nunca havia se curado por completo. O vínculo entre eles não cresceu por meio de gestos românticos grandiosos, mas através das pequenas coisas, momentos simples, cotidianos. Numa tarde, após uma reunião de negócios tensa, Oliver entrou na biblioteca e encontrou Evelyn absorta em um livro de economia. Ele a observou em silêncio. Ela, sem notar sua presença, murmurava consigo mesma. Por que ele não investe em projetos de habitação social? Seria uma jogada inteligente. Oliver sorriu sozinho, surpreso. A garota que ele pensava se importar apenas com festas e compras tinha ideias, tinha visão, e mais do que isso, tinha um coração que se preocupava com o mundo ao seu redor. Os jantares, antes desconfortáveis e silenciosos, passaram a ter conversas leves, risos discretos, olhares prolongados. Evelyn começou a saborear a comida do chefe com mais prazer, às vezes brincando com a comida no prato como uma criança travessa. Oliver, ele mal tocava na própria refeição. Estava ocupado demais, observando-a. Começaram a caminhar juntos pelos jardins nas noites de luar. Evelyn apontava animada as flores, contava o significado de cada uma, como se estivesse partilhando os segredos do seu coração. No início, Oliver apenas escutava em silêncio, mas logo aquelas caminhadas se tornaram o momento mais calmo do seu dia, um alívio, uma paz que ele nunca soube que precisava. Certa vez um temporal os pegou de surpresa. Correram até o alpendre, encharcados. Evelyn riu, os cabelos grudados no rosto,
os braços estendidos para sentir as gotas da chuva. Seus olhos brilhavam de alegria, de liberdade. Não acha isso empolgante? Ela disse entre risos. Oliver a olhou com ternura. Algo suave, quase inédito, dominou sua expressão. Talvez seja a primeira vez que vejo algo tão bonito assim, murmurou ele. Evelyn congelou. O coração tropeçou em seu peito. A sinceridade inesperada de Oliver, a forma como ele a olhava, era como se, pela primeira vez, ele a visse de verdade. Esses pequenos momentos, quase imperceptíveis, começaram a uni-los de forma silenciosa e poderosa. Evelyn passou a abaixar a guarda, a ouvir mais, a entender a serenidade que Oliver carregava e como, discretamente, ele sempre a protegia dos sussurros cruéis da sociedade. E para Oliver, o que começou como uma transação de negócios estava se transformando em algo muito mais profundo, muito mais real. Ele se pegava pensando em Evelyn de formas que jamais esperava. Às vezes, apenas um sorriso dela bastava para aliviar o peso de um dia inteiro exaustivo. O que sentia por ela não surgiu com dramaticidade ou promessas explosivas. Chegou em silêncio, pelas conversas tarde da noite, pelos olhares que se cruzavam por acaso, pelos momentos no jardim onde nenhuma palavra era dita, mas tudo era compreendido. Evelyn Carter e Oliver Whitmore, dois estranhos marcados por feridas antigas, dois corações que, sem perceber, estavam se tornando indispensáveis um ao outro. O casamento que por um breve momento parecia finalmente encontrar paz, estava prestes a ser abalado por forças invisíveis que se moviam nas sombras. A madrasta de Evelyn e a ex-amante de Oliver, Isabella, haviam se unido, unidas pelo rancor, pelo ciúme, pelo desejo de destruir aquilo que Evelyn e Oliver mal haviam começado a construir. Numa tarde serena, Evelyn descansava em uma poltrona macia diante da grande janela da sala de estar. Um cigarro pendia de seus dedos e a fumaça subia em espirais preguiçosas, desaparecendo no ar como promessas esquecidas. Ela observava a cidade em movimento lá fora, alheia ao caos do mundo, até que o som seco de saltos invadiu o silêncio, ecoando sobre o assoalho de madeira polida. Sua madrasta apareceu, impecável como sempre, segurando um envelope grosso entre os dedos enfeitados com joias. Ela o colocou sobre a mesa com um sorriso que Evelyn conhecia bem demais. Um sorriso carregado de veneno disfarçado de ternura. Evelyn, você realmente acredita que esse casamento é sobre amor? Disse com uma voz suave, quase um sussurro, mas afiada como uma lâmina. Evelyn soltou a fumaça com lentidão, seus olhos esmeralda se voltando para a mulher à sua frente com um olhar desafiador, indiferente. Ela cruzou as pernas com elegância e deixou escapar um suspiro entediado. Lá vem mais um sermão, murmurou com ironia. Seja breve, tenho um compromisso mais interessante que essa encenação. A madrasta sorriu com serenidade calculada, puxou uma cadeira e sentou-se com a falsa graça de uma atriz ensaiada. Empurrou o envelope em direção a Evelyn, os olhos brilhando com triunfo contido. Só quero que veja a verdade, querida. Não se deixe enganar por ilusões vazias. Evelyn lançou um olhar rápido ao envelope e soltou uma risada seca, batendo o cigarro na borda da taça de vinho. Deixa eu adivinhar, disse com desdém. Um contrato? Uma chantagem? Ou quem sabe umas fotos escandalosas? A zombaria em sua voz era clara, mas por dentro uma sombra de inquietação começava a se formar. A madrasta permaneceu em silêncio, apenas observava, com aquele maldito sorriso. O silêncio tornou-se um peso no peito de Evelyn, apertando sua garganta. Com um gesto casual, ela abriu o envelope e despejou o conteúdo sobre a mesa. Mas o que viu fez seu sorriso desaparecer, lentamente. Ali estavam Oliver e Isabella, sentados juntos em um restaurante luxuoso. A proximidade entre eles era inegável.
Oliver inclinado ligeiramente para ela, Isabela apoiando a cabeça em seu ombro e sua mão, tocando o pulso dele com uma intimidade que queimava. Era um gesto pequeno, mas carregado de passado e de algo mais profundo. O coração de Evelyn apertou com uma dor inesperada, cruel, verdadeira. Ela pegou uma das fotos, examinando cada detalhe, procurando desesperadamente por algo, qualquer coisa, que pudesse desmentir a verdade gritante diante de seus olhos. Mas tudo estava claro demais. Seus dedos apertaram as bordas da imagem com força, e por um breve instante, a máscara de indiferença que usava com tanto esforço se quebrou. Ela havia permitido a si mesma acreditar, mesmo que só um pouco, que Oliver realmente se importava. E agora, tudo aquilo parecia uma piada cruel. Sua madrasta deu de ombros com uma voz, carregada de uma falsa compaixão. Oliver nunca foi realmente seu, Evelyn. Você é só uma distração passageira. Se for esperta, saberá o que fazer. Evelyn recostou-se na poltrona, inclinando levemente a cabeça, seus olhos brilhando com um desafio frio. E o que sugere, minha querida mãe? Que eu chore e fuja feito uma donzela rejeitada? Sinto desapontar, mas não sou esse tipo de mulher. Ela forçou um sorriso, mas havia algo diferente em sua voz. Faltava-lhe a firmeza de sempre. A madrasta soltou uma risadinha contida, levantando-se com elegância. Com um gesto calculado, pousou uma mão no ombro de Evelyn. Um toque leve, mas carregado de desprezo velado. Faça o que quiser, Evelyn. Só não se torne patética demais. E saiu deixando no ar um rastro de perfume caro e veneno invisível. Evelyn permaneceu ali, imóvel, os olhos fixos nas fotos espalhadas diante dela. A indiferença que construíra como armadura começava a ruir. Seus dedos tremiam levemente enquanto acariciava a imagem de Oliver, o olhar dele direcionado a Isabela terno, doce, quente, um olhar que ela nunca tinha recebido. Nos últimos dias, ele estava distante, trabalhando até tarde, faltando aos jantares, ignorando suas ligações. Ela havia se convencido de que era só trabalho, que ele era apenas frio, reservado. Mas agora tudo fazia sentido. As ausências, o silêncio, a evasão. Uma risada amarga escapou de seus lábios. A rebelde e destemida Evelyn Carter havia caído na ilusão do amor. Ela balançou a cabeça, despejando mais vinho na taça e bebendo de um só gole, como se o álcool pudesse anestesiar a dor que crescia dentro dela. Mas nenhum gole era forte o suficiente para apagar aquela imagem. Oliver e Isabela, juntos, conectados, incontestáveis. De repente, Evelyn se levantou com um gesto brusco. Abriu as pesadas cortinas e encarou o brilho da cidade lá fora. As luzes de Londres cintilavam. As ruas pulsavam de vida. Tudo parecia seguir em frente. Menos ela. Sentia-se presa, encurralada entre o orgulho e o abismo da decepção. Segurou a cortina com força, sua respiração entrecortada. Ela precisava escolher, ficar e ser despedaçada, ou ir embora, como uma tempestade que ninguém jamais conseguira domar. Pegou o celular. Seus dedos pairaram sobre o nome de Oliver na tela. Hesitou. O polegar trêmulo. Um suspiro amargo escapou antes que jogasse o aparelho no sofá, com desprezo. Se Oliver realmente se importava, então que provasse isso. Com ações, com coragem. Quanto a ela, talvez fosse hora de partir. Mas do outro lado da cidade, enquanto Evelyn afundava em um turbilhão de sentimentos, Oliver enfrentava algo ainda mais perigoso. Isabela não havia voltado apenas para destruir seu casamento. Ela queria o império dele, o nome dele, tudo. Numa noite tardia, enquanto Oliver mergulhava em papéis no silêncio de seu escritório, Isabela surgiu sem aviso. O olhar dela era afiado como lâmina, predatório, letal. Precisamos conversar, Alex, disse, sentando-se sem ser convidada.
Com um gesto frio, deslizou uma pasta espessa sobre a mesa, como quem lança uma bomba. Se não quiser ver sua empresa ruir, sabe exatamente o que tem que fazer. Oliver abriu o documento com calma aparente, mas seu rosto era uma máscara impossível de decifrar. Enquanto ele folheava o conteúdo da pasta, o sangue de Oliver gelou. Isabela havia feito mais do que ameaças vazias. Ela já havia seduzido vários investidores influentes, orquestrando uma crise silenciosa capaz de colocar a Whitmore Enterprises de joelhos. Mas o que realmente fez sua respiração prender foi a ameaça velada que vinha nas entrelinhas, dita com a frieza que só Isabela sabia usar. Se você não quiser que sua preciosa esposa sofra um acidente, ela disse com um sorrisinho venenoso nos lábios, sugiro que pense com muito, muito cuidado. A voz dela era doce como mel e tão letal quanto veneno. Os olhos escuros transbordavam malícia. Oliver cerrou os punhos sob a mesa, tentando manter a compostura. Conhecia Isabela o suficiente para saber que ela nunca dizia algo que não fosse capaz de cumprir. Boatos sobre a saída repentina de um grande investidor já estavam circulando pelos corredores da empresa. A tensão crescia, o cerco apertava. Ele se via agora em uma encruzilhada cruel. Salvar a empresa de sua família, ou proteger a mulher que, contra todas as probabilidades, havia se tornado parte de seu coração. O colapso veio como um terremoto. Um investidor-chave anunciou, sem aviso, a retirada de um projeto milionário. Foi o suficiente para provocar um efeito dominó. As ações despencaram. Os relatórios financeiros pintavam um cenário sombrio. Números vermelhos piscavam nas telas como alertas de um navio afundando. Reuniões de emergência tomaram suas noites. Oliver praticamente passou a morar no escritório, lutando com unhas e dentes para manter de pé o império construído com gerações de suor. O sono se tornou um luxo esquecido. O cansaço cravou sulcos profundos em seu rosto, mas ele seguia, firme, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Evelyn, no entanto, sentia cada vez mais a ausência dele. As noites solitárias, as jantas intocadas, as chamadas sem resposta. Cada silêncio ecoava como um veredito cruel, e as palavras de sua madrasta, aquelas palavras sussurradas com veneno e precisão cirúrgica, começaram a parecer verdadeiras. Você é só uma peça no jogo dele, Evelyn. Um belo acessório, nada mais. Será que era isso mesmo? Será que tudo o que viveram não passava de encenação? Naquele dia, buscando ar puro e talvez um pouco de paz, Evelyn entrou em um pequeno café à beira da estrada. Sentou-se sozinha, o coração pesado demais para respirar com leveza. Enquanto girava a xícara entre os dedos, captou fragmentos de uma conversa próxima. 3 funcionários da Whitmore Enterprises falavam em tom baixo, mas aflito. Se a gente não conseguir investimento novo até semana que vem, disse um deles, estamos todos na rua. Essas palavras foram como um raio atravessando seu peito. O barulho da cidade ao redor se transformou em um zumbido longínquo. Tudo ficou mudo, menos aquela frase ecoando em sua mente como um tambor de guerra. Estamos todos na rua. Foi então que tudo fez sentido. O silêncio, as ausências, o olhar distante de Oliver. Ele não estava se afastando por falta de amor. Não era frieza, não era arrependimento. Era luta, era proteção, era guerra. Ele estava tentando salvar algo muito maior do que ela imaginava. E enquanto ele carregava um mundo nas costas, ela havia se deixado dominar pela dúvida, pelo orgulho, pelas palavras cruéis de alguém que nunca a amou. Um nó apertou em sua garganta. Os olhos marejaram. Ela se lembrou dos traços cansados no rosto dele, dos telefonemas às 3 da manhã, dos jantares perdidos por promessas feitas a centenas de funcionários que dependiam dele. E ela o julgara, duvidara dele. Ela se virou para o lado, segurando firme na borda da cadeira, tentando conter a enxurrada de sentimentos.
o arrependimento, a culpa, o amor. Tudo se misturava, como uma tempestade dentro de si. E naquele instante, Evelyn soube. Ela tinha virado as costas para o único homem que, mesmo sem dizer muito, estava lutando por ela o tempo todo. Quando ele mais precisou dela, ela finalmente estava pronta para estar ao seu lado. Durante tanto tempo, Evelyn acreditou ser a pessoa mais solitária do mundo. Mas agora, ela enxergava a verdade. A solidão de Oliver era tão profunda quanto a dela, talvez até mais. Era o tipo de solidão que nasce do peso esmagador das responsabilidades, da pressão sufocante de manter um império de pé enquanto o mundo observa, esperando que você caia. Essa revelação a atingiu como um trovão silencioso, e com ela veio uma certeza inabalável. Ela se importava com ele, intensamente, inevitavelmente. O homem que ela um dia acreditou odiar havia, sem que percebesse, se infiltrado em seu coração, ocupando um espaço que ninguém mais ousaria tocar. E agora, ela sabia o que precisava fazer. Não para provar algo ao mundo, não para ganhar sua aprovação, mas porque ela queria ser a força dele, assim como ele, em silêncio, já havia sido a dela. A herança deixada por sua mãe, intocada por anos, sempre fora um santuário emocional, um lembrete de um amor perdido, de tempos mais simples. Evelyn jamais havia mexido naquele dinheiro, por respeito, por saudade. Mas agora, ela via um novo propósito naquele valor. Com o coração firme e os olhos decididos, ela se levantou da mesa do café. Seus passos não vacilavam. Sua expressão estava tomada por uma clareza que há muito não sentia. Pela primeira vez, ela sabia exatamente quem era, e isso era suficiente. Naquela mesma noite, ao retornar à mansão Whitmore, Evelyn entrou em seu escritório. A luz suave da luminária iluminava os arquivos financeiros. Ela deslizou os dedos pelas planilhas, somas imensas, intactas, protegidas por anos. Sem hesitar, pegou o telefone. Sua voz era firme, fria como aço. Transfira uma parte significativa da minha herança para o grupo Whitmore. Quero que seja feito ainda hoje, sem atrasos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Seu advogado gaguejou, claramente surpreso. Evelyn, lidando com finanças? Mas ela não vacilou. Isso não é um capricho, disse com firmeza. Eu sei exatamente o que estou fazendo. E ela sabia. Naquela mesma noite, os fundos foram transferidos, discretamente, sem alarde. Evelyn não disse uma palavra a Oliver. Sabia que ele jamais aceitaria sua ajuda com facilidade, e não precisava que ele aceitasse. Aquilo não era sobre o orgulho dele, nem sobre a validação dela. Era sobre estar presente mesmo sem ser vista, ser o alicerce silencioso sobre o qual ele poderia se apoiar, sem sequer perceber. Enquanto observava as luzes da cidade pela janela, Evelyn permitiu-se um leve sorriso. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo algo que realmente importava. Não apenas por ele, mas por eles. Na manhã seguinte, na sede do grupo Whitmore, os rumores se espalharam como fogo em palha seca. Um investimento misterioso havia sido depositado nas contas da empresa. Uma quantia suficiente para reviver projetos paralisados e estabilizar o império à beira do colapso. Na sala do conselho, Oliver estava sentado entre os principais acionistas. Como sempre, seu rosto permanecia inexpressivo. Mas por trás do olhar controlado havia algo diferente. Um lampejo de surpresa, desconfiança. Você realmente se superou, Oliver, comentou um dos acionistas mais antigos, com um aceno de aprovação. Não esperava que conseguisse um investimento tão grande assim, e tão rápido, mas Oliver permaneceu em silêncio. Porque ele sabia. Não havia conseguido nada. Nenhuma nova parceria havia sido firmada. E ainda assim, o dinheiro estava lá, como por mágica, como um resgate vindo das sombras. Durante o dia inteiro, mergulhou em registros,
Fez ligações, interrogou possíveis envolvidos, mas não havia pistas, apenas uma assinatura. E. Carter. Ele encarou aquelas letras por longos minutos. Não pode ser, murmurou, o coração acelerado. Evelyn? Ele sempre pensou que, aos seus olhos, Evelyn ainda era apenas uma socialite impulsiva, alheia ao mundo das finanças, desinteressada dos assuntos sérios da vida. Mas agora, uma inquietação insistente começava a incomodá-lo. Seria mesmo possível que tivesse sido ela? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isabela queimava de ódio. Descobrir que seu plano meticulosamente articulado para arruinar Oliver havia falhado era insuportável. E pior, ela havia subestimado Evelyn. Um erro que lhe custaria caro. A ferida mais profunda, no entanto, era no seu orgulho. Oliver, não, havia abandonado sua esposa. Aquilo era inaceitável. Tomada por uma fúria cega, Isabela decidiu agir de forma mais radical. Numa noite fria, após participar de um elegante evento beneficente, Evelyn voltava para a mansão Whitmore. A estrada estava silenciosa, o céu encoberto, mas de repente, um caminhão em alta velocidade surgiu na pista oposta, sem aviso, sem tempo para reagir. O veículo invadiu sua faixa e colidiu com força brutal contra o carro de Evelyn. O impacto foi devastador. O carro girou, derrapando violentamente até atingir a proteção lateral. Em questão de segundos, tudo virou escuridão. O carro tombou sobre o lado esquerdo. Estilhaços de vidro voaram por todos os lados. Um filete de sangue desceu lentamente pelo rosto de Evelyn, agora sem cor. Antes que a inconsciência tomasse conta, apenas uma imagem lhe veio à mente: o sorriso de Oliver. No hospital, Oliver estava imóvel. Sentado ao lado da cama de Evelyn, sua postura altiva e sempre controlada havia desmoronado. Ele mal conseguia respirar ao vê-la ali, pálida, frágil, quase irreconhecível. Um corte profundo marcava sua testa, cruel contraste com a suavidade que antes iluminava seu rosto. Ele segurou a mão dela com as próprias mãos trêmulas. Seus dedos tremiam, seu coração em pedaço. "O que você fez com você mesma, Evelyn?" murmurou, a voz embargada, quase irreconhecível. Nos últimos dias, ele havia se enterrado no trabalho, lutando para salvar sua empresa da armadilha financeira criada por Isabela. Mas agora, ali, encarando o silêncio cruel daquele quarto de hospital, ele percebeu. A empresa não significava nada. Nada. Comparada a ela. A porta se abriu devagar. George, seu assistente, entrou com uma pasta volumosa nas mãos. Seu rosto estava tenso, os olhos carregados de urgência. "Sr. Whitmore, há algo que o senhor precisa saber", disse ele, depositando o arquivo sobre a mesa. Oliver abriu o documento com rapidez. Suas sobrancelhas franziram à medida que lia os dados, até que um nome congelou seu olhar. Evelyn Carter. Sua respiração falhou. As mãos apertaram com força as páginas enquanto ele via, uma a uma, todas as transações, todos os registros bancários, todas as evidências. "Não", sussurrou incrédulo. Era ela. Evelyn foi quem salvou sua empresa. Imagens passaram como flashes diante de seus olhos. O cansaço dela quando ele chegava tarde em casa. A frustração silenciosa quando ele se afastava. Os olhares não correspondidos, os gestos não valorizados. George pigarreou, com cautela. A senhora Whitmore fez o investimento por meio de um fundo fiduciário anônimo. Ela não queria que o senhor soubesse. Oliver mal conseguia segurar os papéis. A verdade o esmagava com um peso indescritível. Ela havia sacrificado tudo, sem esperar nada em troca. Uma onda avassaladora de amor e culpa o atingiu. Ele se inclinou devagar e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, com uma delicadeza que beirava o desespero. Sua voz saiu fraca, carregada de emoção. "Por que você fez isso por mim? Sem dizer uma palavra? Eu fui tão cego, Evelyn.
Você sempre esteve aqui. Sempre foi minha força. E eu não vi. Todas as muralhas que ele havia construído ao redor de si. Todo o orgulho, todas as emoções sufocadas estavam desmoronando. Enquanto travava sua guerra contra Isabela, havia negligenciado o que realmente importava. Aquela mulher, que ele julgou superficial, era na verdade seu alicerce mais fiel. Olhando para aquele corpo frágil, Oliver sentiu uma dor que não conhecia. Uma dor que gritava de arrependimento. Ele a deixou sozinha. Deixou-a afundar em dúvidas, em inseguranças, enquanto ela, em silêncio, o protegia. Me desculpa. Por favor, acorde. Oliver sussurrou, inclinando-se lentamente e pressionando um beijo suave contra a mão fria dela. Ela permanecia inconsciente, mergulhada num coma profundo, mas para Oliver, uma coisa era certa. Ele jamais a deixaria partir novamente. A partir daquele momento, nada mais importava além dela. Ele a protegeria, a valorizaria e faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que ela soubesse o quanto era amada. Enquanto observava a Evelyn deitada naquela cama de hospital, imóvel e pálida, uma chama ardente se acendeu dentro dele, não de tristeza, mas de fúria. Ele não podia simplesmente ficar ali parado, vendo a mulher que amava sofrer sem fazer nada. O que havia acontecido? Não foi um acidente, não podia ter sido. Era coincidência demais. E ele conhecia Isabela, sabia do que ela era capaz. Ela sempre fora implacável, mas dessa vez ela havia cruzado a linha. George, disse Oliver, a voz tão fria quanto aço. Quero uma investigação completa sobre o acidente da Evelyn. Analise todas as câmeras de trânsito, qualquer anormalidade. Eu preciso saber quem ousou fazer isso. George apenas assentiu, ciente da gravidade em cada palavra de seu chefe. Em menos de 24 horas, os primeiros resultados começaram a surgir. A equipe de investigação privada contratada por Oliver descobriu uma câmera de segurança em uma rua próxima ao local do acidente. As imagens eram claras. Um carro preto, suspeito, seguia Evelyn a poucos metros de distância momentos antes da colisão. A placa do veículo foi rastreada até uma locadora. E o nome no contrato? Isabella Grayson. Os olhos de Oliver se estreitaram, tomados por uma escuridão contida. O maxilar tenso, os punhos cerrados. Ela foi longe demais, e ele não deixaria isso impune. Quero provas sólidas, o suficiente para levá-la à justiça, ordenou. George agiu com rapidez, coletando depoimentos de testemunhas. Um morador de rua, que estava próximo à estrada, confirmou que o carro preto acelerou em direção ao veículo de Evelyn deliberadamente, e o mais surpreendente, o homem havia anotado a placa num pedaço de papel velho. Com todas as provas reunidas, Oliver não hesitou. Ligou para sua equipe jurídica e imediatamente acionou as autoridades para dar início a uma investigação formal. Na manhã seguinte, em um hotel luxuoso da cidade, Isabela tomava seu café da manhã calmamente, cercada de conforto e arrogância. Ela não fazia ideia do que a aguardava. De repente, a porta se abriu com força. Vários policiais invadiram o restaurante e, atrás deles, Oliver. Ele surgiu com postura firme, olhar gelado, dominando o ambiente com sua presença. O sorriso de Isabela desapareceu no mesmo instante. O sangue fugiu de seu rosto. Achou mesmo que eu não descobriria a verdade? Disse Oliver, cada palavra cortando como lâmina. Oh, Oliver, do que você está falando? Eu não entendo. Ela tentou manter a compostura, mas o tom em sua voz já começava a falhar. A autoridade nos olhos de Oliver a fazia tremer. Era tarde demais. Um dos oficiais avançou, abrindo o mandado. Isabella Grayson. Você está presa por tentativa de homicídio e conspiração para causar lesão corporal grave. Você tem o direito de permanecer em silêncio, mas tudo o que disser poderá e será usado contra você em tribunal. Você não pode fazer isso comigo, gritou Isabela, se debatendo enquanto era algemada.
Desespero e ódio transbordavam em seu olhar quando ela encarou Oliver. Nós nos amamos, Alex. Você me amava. Oliver deu um passo à frente, encarando-a com desprezo absoluto. Amor? Ele riu amargo. Eu já te amei, Isabela. Mas esse amor morreu no dia em que você me traiu. Agora, você não passa de uma criminosa patética. Ela foi levada pelos policiais gritando, furiosa e derrotada. Oliver permaneceu parado por um momento, sentindo o peso de tudo em seu peito. A batalha estava longe de terminar, mas pelo menos... A mulher que quase destruiu Evelyn agora enfrentaria as consequências. Sem perder tempo, ele voltou ao hospital. Sentou-se ao lado de Evelyn mais uma vez, segurando firme sua mão frágil. Eu tô aqui, meu amor, sussurrou a voz embargada. E nunca mais vou te deixar sozinha. Me escuta, Evelyn, ele sussurrou, curvando-se até ela, os lábios tocando com delicadeza a mão fria dela. Eu descobri quem estava por trás de tudo isso. Você está segura agora. Sua voz era um sussurro carregado de ternura, mas também de dor. Oliver finalmente compreendia. Amava Evelyn mais do que jamais tivera coragem de admitir. Ela havia feito tanto por ele, e mesmo assim, ele a deixou cair em perigo. Uma única lágrima deslizou silenciosamente por sua bochecha. Me perdoa, Evelyn. Por favor, acorde. Me dê uma chance de consertar tudo. Sob a luz suave do hospital, os dedos de Evelyn se moveram. Tão levemente que por um instante ele pensou estar imaginando. Mas não. Havia mesmo um sinal. Numa manhã calma, os primeiros raios de sol atravessaram a janela, iluminando o rosto pálido dela com um brilho gentil. Oliver continuava ao seu lado, exausto, mas firme. Suas mãos entrelaçadas, sentindo o pulso dela, fraco, porém constante. De repente, os dedos dela se moveram novamente. E então, com um esforço quase imperceptível, suas pálpebras se abriram devagar, revelando aqueles olhos tão familiares. E a primeira coisa que ela viu foi o olhar de Oliver, tenso, mas cheio de amor. O tempo pareceu parar. Você está aqui, ela murmurou, a voz frágil como um sopro. Oliver conteve o ar. O coração parou por um segundo, depois disparou. Ele apertou suavemente a mão dela, as lágrimas ameaçando cair. Estou aqui. Sempre estarei aqui. Evelyn tentou sorrir, mas os lábios tremiam. Ela fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir o calor da presença dele. As memórias voltavam em flashes, o acidente, a dor, as dúvidas. Mas agora, olhando nos olhos de Oliver, tudo isso parecia tão distante. Você já sabe, não é? Sussurrou. Seu olhar estava triste, mas já não fugia do dele. Oliver assentiu, a voz embargada, porém firme. Eu sei. Sei que foi você quem salvou a empresa, quem esteve ao meu lado quando eu era cego demais para enxergar. Ela sorriu, as lágrimas escorrendo discretamente. Eu só queria te ajudar, porque sabia que você nunca aceitaria se eu te dissesse. Oliver segurou a mão dela com mais força, o coração apertado. Durante tanto tempo, ele a julgou mal. Pensou que ela era apenas uma menina rica, inconsequente. Mas ali estava a mulher mais forte, leal e corajosa que ele já conheceu. Eu estava errado, Evelyn. Fui cego, não confiei em você, não compartilhei meus medos e te deixei carregar tudo sozinha. Evelyn o olhou, e o que viu ali a fez ter certeza. Ele estava dizendo a verdade, sincero, arrependido e apaixonado. Sabe, eu pensei em te deixar, confessou ela, a voz tremendo. Achei que seria o melhor para nós dois. Mas no fundo eu não consegui, porque eu te amo, Oliver. Ele não conseguiu mais segurar. Curvou-se e beijou sua testa com ternura. As lágrimas caíram, livres. Eu também te amo, Evelyn. Amo você há muito tempo. Só não tive coragem de admitir. Ela sorriu,
os olhos brilhando à luz da manhã. Tinham passado por mentiras, distância, medo, mas o que importava agora era que estavam juntos. Alguns meses depois, Evelyn estava completamente recuperada, e durante todo esse tempo, Oliver não se afastou nem por um segundo. A conexão entre eles se fortalecia mais a cada dia, sem mais segredos, sem mais máscaras. Naquela tarde especial, Evelyn subiu ao palco de um grande evento beneficente, um projeto que vinha organizando em silêncio há meses. Usava um vestido sofisticado, os cabelos soltos nos ombros, a postura confiante. Não era mais a jovem inconsequente de outrora. Era uma mulher determinada, madura e independente. Ela olhou em direção à multidão e o viu. Oliver estava parado no fundo do salão, observando-a com um sorriso contido, mas cheio de admiração. Ele não precisava dizer nada. O olhar dele dizia tudo: orgulho, amor e respeito. Evelyn respirou fundo e falou ao microfone com a voz firme. Um dia eu fui uma garota perdida, tentando encontrar meu lugar no mundo. Mas aprendi que o que dá sentido à vida é o amor, a confiança e a compaixão. Na plateia, Oliver fez um leve gesto com a cabeça, o coração cheio. Ele não havia apenas encontrado uma esposa em Evelyn, havia encontrado sua parceira, sua igual, seu verdadeiro amor. Numa noite calma, sob um céu estrelado em Londres, Oliver levou Evelyn ao jardim nos fundos da mansão Whitmore. As luzes douradas iluminavam as rosas em flor, criando um cenário mágico. Ela estava linda. O cabelo esvoaçava com a brisa e seus olhos azuis ainda traziam vestígios da dor que viveram, mas também o brilho de alguém que venceu. Oliver se virou para ela, o coração acelerado. Evelyn, disse ele com a voz quente e sincera. Eu te pedi em casamento uma vez, mas por todos os motivos errados. Hoje, eu quero fazer isso de novo. Mas agora, pelo único motivo que importa, ajoelhou-se devagar. Tirou uma pequena caixinha de veludo vermelho do bolso. Dentro, um anel de diamante brilhava sob a luz da lua. Não havia mais obrigações, nem pressões. Só havia amor, puro, verdadeiro. Evelyn Carter, você pode me perdoar? Pode nos dar uma nova chance? Eu te amo, não por um acordo, não por dever, mas por quem você é. Você mudou minha vida e quero passar o resto dela ao seu lado, te amando, te protegendo. Evelyn ficou imóvel, sem fôlego. As lágrimas brotaram nos olhos, mas desta vez eram de felicidade. Depois de tudo que enfrentaram, depois de tanta dor, ela podia sentir. Era real. A verdade estava nos olhos dele, no tom da voz, no coração. Com um sorriso doce, carregado de emoção, ela estendeu a mão. Eu aceito, Oliver. Vamos começar de novo. Com amor de verdade. Um alívio imenso atravessou Oliver e um sorriso iluminou seu rosto. Ele deslizou o anel no dedo dela e se levantou, puxando-a para seus braços. Obrigado. Obrigado por me dar outra chance. Evelyn encostou a cabeça no peito dele, fechando os olhos, ouvindo aquele coração forte que agora batia só por ela. Vamos enfrentar tudo juntos, murmurou. Sob o céu estrelado, selaram o recomeço com um beijo terno, sem promessas vazias, sem feridas escondidas, só amor verdadeiro e esperança. A história deles é a prova de que o amor não é um jogo nem uma posse, é compreensão, é parceria. E, acima de tudo, é uma escolha de lutar, de perdoar, de recomeçar. Porque mesmo com o passado, todos merecem uma nova chance de ser felizes. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário abaixo. Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa. Obrigado por estar conosco. Evelyn.